Pronto, pessoal, estamos aqui para mais uma aula do curso Mediúnico 1 do Padre Isabel. Estou eu e a Daniela aqui. Uma boa noite a todos. Uma boa noite, né? Não dá para saber, né? Porque quem for assistir não sabemos que horas vai assistir, né? Mas sinta-se saudado aí, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, agradecer pela oportunidade de estarmos juntos aqui em aprendizado, agradecer pela oportunidade, pela confiança da espiritualidade em nós, não só em mim, quanto na Daniela também. Agradecer aos nossos benfeitores, que provavelmente estão a postos, ao, ao mentor desse curso também, que está conosco, e que possamos aí estar sempre melhorando, aprendendo um pouco mais. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então vamos lá, vou compartilhar aqui. Bom, nem abri aqui o negócio, vamos lá. Abre, executa e. Então é isso, o tema de hoje é espíritos perturbados. Espíritos perturbados, lição Isso. 55. É possível conhecê-los de perto. Surgem quase sempre na categoria de loucos e desmemoriados, entre a negação e a revolta. São criaturas desencarnadas, espíritos que perderam o corpo físico e porque se detiveram deliberadamente na ignorância ou na crueldade. Não encontram agora senão as próprias recordações para viver e conviver. Encerravam-se na avareza e prosseguem na clausura da sovinice. Abandonavam-se à viciação e transformam-se em vampiros, à procura de quem lhes aceite as sugestões infelizes. Abraçavam a delinquência e sofrem o látego de remorso nos recessos da própria alma. Confiavam-se à preguiça e carreiam a dor do arrependimento. Zombavam das horas e não sabem o que fazem para que as horas não zombem deles. São tantas as aflições que descobrem nas paisagens atormentadas da mente iludida que são eles, homens e mulheres que escarneceram da vida, os verdadeiros autores de todas as concepções de inferno além da morte, que hão aparecido no mundo, desde a aurora da razão no campo da humanidade. Antigamente, a abordagem de sentimentos companheiros era obscura e quase que impraticável. Hoje, porém, com a mediunidade esclarecida, é fácil aliviá-los e socorrê-los. Podes assim vê-los e ouvi-los nos círculos medianímicos, registrando-lhes as narrativas inquietantes. E as palavras amargosas, no entanto, ajuda-os com respeito e carinho, com quem socorre amigos extraviados. Não te gabes, porém, de doutriná-los e corrigi-los, porque a divina bondade nos... Espera um pouquinho. Bondade nos permite atendê-los, buscando com isto corrigir-nos e doutrinar-nos na terra e além da terra, a fim de que saibamos evitar todo erro, enquanto desfrutamos o favor do bom tempo. Isso. Você quer ver o que ela está precisando? Dá uma Vou olhadinha aí. ver. Fica lá, vai à vontade. Fica tranquilo. Se quiser fechar a câmera, isso. Então, enquanto a Daniela não volta, eu vou falando um pouquinho aqui sobre o texto, né?
É, e aí, quando ela voltar, ela continua falando. Esse texto, ele fala sobre os irmãos, né? Os irmãos que é, têm questões aí a resolverem, né? Viveram, né, de alguma forma que durante a sua encarnação eles se perturbaram, né? Perturbaram a sua mente e se complicaram. E ao desencarnar, eles levam isso também, né? Eles não conseguem se desvencilhar disso. O fato de você desencarnar e chegar na espiritualidade não habilita, né, a angelitude. Então, todos os problemas, né, que os espíritos têm aqui na Terra, quando chegam lá na espiritualidade, isso se agrava, né, pior até. Por quê? Porque aí a mente está pura. E aí, nem a matéria de alguma forma oferece resistência aos problemas da mente. Mas quando você está na espiritualidade, aí é pior, porque você está com a mente, você puro, não tem nem a matéria para dar uma apaziguada, para dar uma segurada. Então, aí o sofrimento vem pior, mais dilacerante ainda, né? Então, são esses irmãos, o que eles falam é isso, né? São os irmãos, né? Que escarneceram da vida, levaram a vida como se fosse brincadeira, né? Fizeram várias coisas assim reprováveis, prejudicaram as pessoas, por aí vai, prejudicaram a si mesmos, condutas, vícios de toda a ordem, né? E quando chegam lá, chegam numa situação bem ruim. E ele fala que a gente pode ajudar, né? Hoje, com a mediunidade, nós temos condição de ajudá-los, né? Com o máximo amor, sem julgá-los, né? E sim ajudá-los sem julgamento a poder sair dessa situação. É basicamente isso que o texto fala, né? Sobre esses irmãos aí que estão bem perturbados. Você quer comentar alguma coisa? Ou está mais tranquilo aí? Como é que tá? Você vai precisar sair para... Não, tá Não? tudo bem. Eu acho que é bem o que você falou mesmo, né? São pessoas que não cuidaram, né? Não tiveram uma vida, né, regrada e acabam presos, né? Aquilo que deixaram aqui, né? E às vezes eles vêm nas reuniões mediúnicas em situação muito complicada, né? Você nunca trabalhou, eu acho que. Ah, você já trabalhou, né? Na Umbanda tinha essa questão do atendimento a esses irmãos complicados ou não? Você já chegou a conversar com irmãos aí que estavam bem desequilibrados ou nunca? Sim, sim, já aconteceu sim. Porque as pessoas que vão, na verdade, eu acho que a Umbanda, ela liga muito a parte também do espiritismo, né? Tem uma linha que acaba se ligando. Então, Depende do centro, viu, Dani? Tem umas que é, são candomblé, aí tem mais, eu acho mais que o o. candomblé não traz isso, né? Mas, assim, Isso. pelo menos aonde eu trabalhei, teve situações, assim, de ter, né, pessoas que estavam, né, com que precisava de encaminhamento, né? E às vezes acabava a pessoa tendo, né, essa manifestação e a gente precisava conversar, né, com esses espíritos, né, perturbados, fazer como vocês fazem na mesa, né? Nunca tive experiência de mesa em centros, né? Só como comuniquei aqui na minha casa, que acabou acontecendo algumas vezes, bem no início. E aí minha mãe fazia orientação, né? Desses espíritos que vinham, né? Pedir socorro, né? Auxílio perturbados, sofredores. Mas acontecia assim, né? Dentro da Umbanda de ter essa manifestação também.
Então você já teve contato com esses irmãos, né? Você já viu a situação que eles aparecem, né? E você percebe, né, quando a gente vai trabalhar na prática, a gente não imagina, né, que é tão assim desequilíbrio, né? Mas a gente percebe que são problemas de todo tipo, né? E como eles chegam assim numa situação complicada e de sofrimento, né? Porque assim, que nem eu falo, né, na matéria, isso tudo fica meio que guardado, né? Mas na espiritualidade não tem como você fugir, porque o seu equilíbrio pessoal é muito importante lá na espiritualidade, né? Não tem como você nem seguir a vida lá sem isso, né? Porque lá é tudo. Aqui você tem um trabalho, você até faz outras coisas, né? Mas lá tudo é baseado em você estar bem, né? Espiritualmente. Então é bem complicado. Mas é isso, né? Então ele fala desses irmãos, e é justamente esses irmãos que nós vamos estudar na aula de hoje, viu? Você tem mais alguma coisa para Não, comentar a respeito disso? Não? não, Tá, tudo bem. Então tá bom. Hoje a nossa aula é sobre é, fixação mental, né? Enquanto eu vou abrindo aqui, eu vou falando um pouco, né? A fixação mental é um dos tipos aí de animismo também. Só que lembra que tinha, dentro do animismo, tinha os fenômenos intelectuais e os do fenômeno, né, que podia acontecer. Esse é dentro dos manifestações intelectuais do animismo. Mas deixa eu compartilhar aqui. Nesse caso, o que acontece? É uma situação em que o irmão espiritual ele meio que obsedia a si mesmo, né? Então, por exemplo, é quando você está em desequilíbrio e o espírito ele fixa a mente numa coisa tão forte que ele não consegue fazer mais nada. Ele vai cristalizando essa forma de pensar e ele não consegue atuar mais em nada. Isso gera uma complicação muito grande para ele. Então vamos entender aqui um pouquinho quando você desses diz, irmãos. Aí. o Hã? espírito é o seu próprio espírito? Você, o seu espírito? Exatamente. Ah, entendi. Isso. Vamos lá, nós vamos entender um pouco mais. Vamos passando aqui, ó. Eu vou falar sobre as definições, experiências no bem e do mal, obsessão, exemplos de fixação mental, consequência da obsessão, tempo e duração da fixação, causas, consequências e como reverter. Tá bom? A gente vai falando, você vai entendendo melhor. Ó, também chamada autoobsessão, obsessão de si mesmo ou monoideísmo. Por que é monoideísmo? Porque mono é de um, né? E ideísmo é de ideia, né? Então, ideia é de pensamento. Então, é um pensamento só, uma monoideia, um pensamento único, centrado, em que o espírito fica focado naquilo. E nessa situação de ele ficar focado naquilo, ele acaba sendo obsessor de ele mesmo. Entendeu? Porque ele acaba se prejudicando sem perceber. Porque assim, vamos supor, ele está com raiva de alguém, ele quer se vingar de alguém, ele só pensa em se vingar. Isso é tão intenso que isso acaba gerando problema para ele. Porque ele só pensa nisso, em se vingar, e ele fica manipulando energias para isso. E essas energias acabam atacando ele mesmo. Entendeu? Então, monoideia. Fixação mental, tá? É isso que nós vamos estudar hoje, esse tipo de monoideia. Então, aqui, ó, definição, né? Nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, aí, que tem o André Luiz, o instrutor Aulus fala, né? É o estado em que o espírito encarnado ou desencarnado cristaliza seu psiquismo em torno de determinados fatos ou sentimentos do passado, sobre coisas ou pessoas, isolando-se do mundo externo e passando a viver unicamente em função daquelas ideias, ou de atormentar aquelas pessoas, entendeu? Ele fica naquilo. Ele só faz isso, é uma coisa tão desequilibrante que ele cristaliza essa ideia, né? Isso é muito prejudicial para o espírito, né? Olha, ele não se interessa por outro assunto a não ser o da própria dor, da própria ociosidade, do próprio ódio.
ele não se interessa, ele só quer fazer, ele está tão focado naquilo, ele só pensa naquilo, e não é naquilo, né? É naquilo de fazer o mal, né? Pode ser naquilo também, tá? Porque é um desequilíbrio, né? O excesso, às vezes, o foco nessa parte do sensualismo exacerbado, né? Também é uma monoideia. Tem espíritos nisso? Tem, por incrível que pareça, né? Tem. E você vê homens e mulheres que só pensam nisso, né? E se isso for muito intenso, podem levar isso para o plano espiritual. Isso pode ser um desequilíbrio também, porque quando ele chegar lá, ele vai procurar locais e pessoas que estão nessa mesma vibração de tal, e isso desequilibra o próprio espírito, né? Porque ele não vai fazer nada, ele só fica pensando nisso, em fazer o mal ou sensualismo e por aí vai, tudo que remete a uma monoideia, tá bom? Olha, nesse livro aí, A Imensidão dos Sentidos, aí esse espírito Hamed, né? Psicografado por esse Francisco do Espírito Santo Neto, ele fala: a influência obsessiva da alma sobre si mesma, a autoobsessão, a criatura passa a ser opressora de si própria. O seu mundo interior é um campo de batalha, porque ele fica só pensando em se vingar, em se fazer, né? É uma coisa que ela precisa fazer. E essa coisa de precisar fazer, ficar único, acaba se obsediando, porque é uma cobrança interna dela para ela mesma. E isso gera um campo de batalha, uma loucura, né? Porque a cobrança é muito intensa dela com ela mesma para fazer alguma coisa. Provavelmente não muito para o bem, tá bom? Alterações de comportamento físico, mental e emocional, que causa, né? Causa alterações do comportamento físico, mental e emocional. Físico como? Físico quando encarnado e quando está desencarnado, no físico é o perispírito, também causa desequilíbrios. E causa desequilíbrios mentais e emocionais, tá bom? Doença da alma, difícil de ser detectada. Não só difícil de ser detectada, tá? Eu acrescento, difícil de ser tratada também. Tá bom? Você quer comentar? Você entendeu essa parte, Dani? Quer comentar alguma coisa, alguma Seria algo pergunta? mais sério do que uma obsessão por um espírito de fora, né? É algo que é difícil você tratar porque a própria pessoa tá ocasionando, né? O próprio espírito ocasiona isso para si mesmo, né? Seria isso. Exatamente. É o próprio espírito que está querendo se vingar, está querendo fazer um mal, está querendo ir para um vício, está querendo ficar Sim. num vício, tá cristalizando a ideia em torno de um pensamento e uma idealização Às vezes única e comum. pode acontecer da pessoa achar que é outro espírito que está fazendo isso e na verdade é o próprio espírito dela, né? Que ocasiona isso. Pode. Pode acontecer dele estar encarnado e desencarnado também. No desencarnado é pior, tá? Ele é o espírito sofredor que você atende nas reuniões mediúnicas com esse desequilíbrio, tá? Entendi. Mas pode acontecer também de ele estar na monoideia aqui na matéria. Por exemplo, ele é muito apegado a dinheiro. Muito apegado, ele só pensa no dinheiro, no dinheiro. Lembra uma foto que um dia eu coloquei de um senhor que estava em cima do caixão, lá preocupado com o que ia acontecer com os bens dele? Eu coloquei, ele estava num Sim, cemitério, eles foram visitar o lembro. cemitério e ele estava lá, né? Então, isso é uma monoideia, ele estava preocupado Uhum, ainda com o que ia acontecer com os bens dele, com o dinheiro dele, né? E sim, isso daí estava prejudicando, ele não estava conseguindo alçar novos voos, ir para uma colônia ou fazer outras coisas, porque ele estava preocupado com coisas materiais ainda, né? sim, Entendeu? Então é entendi. isso, tá bom? Ó, a experiência atual é a ponta do iceberg, né? A gente tem que lembrar sempre que o espírito viveu aí inúmeras experiências anteriores, né? As existências anteriores. Aí está muito pequeno, eu imagino até que a parte de fora deve ser um gelinho só, né? E de dentro quilômetros, né? Porque a gente deve ter tido aí muitas encarnações, né? A gente não dá para a gente ter uma noção porque pode ser que elas foram poucas, nós não sabemos quanto tempo nós estamos aí nos debatendo, né? Pode ser que nós já caímos umas 4, 5, 6 vezes aí entre mundos, e em cada mundo a gente teve aí mais ou menos umas
50, 70 encarnações, não sabemos, né? Não sabemos, né? Então, pode ser que nós estamos aí há milhões, não sei, né? Mas talvez aí, no mínimo, centenas de milhares de anos, pode ser que estejamos pouco tempo. Não sabemos, cada um tem o seu tempo, né? De acordar, de chegar lá. Quanto mais a gente chegar, o que a gente sabe é o seguinte: o Pai sempre vai esperar, não tem tempo determinado. Mas que a gente sabe que quanto mais rápido a gente chegar, menos sofrimento, né? A gente fica, aquele espírito que fica enrolando, né? Ele está aí com prazeres ilusórios, né? E na verdade, quando ele chega lá, é sofrimento que sobra, né? Então, é isso. Quanto mais cedo a gente acordar, porque não adianta ir contra o progresso. Uma hora nós vamos ter que ir, né? Então, para que ficar sofrendo? Já vamos logo, né? Né? É uma forma de pensar, né, mais objetiva, né? Mas tem gente que insiste em querer ficar, né, no mal, né? Prefere os prazeres, né? Prefere os prazeres. É a situação, né? O que você acha? Quer comentar alguma coisa, Daniel? Não, Não? acho que é isso mesmo. Tem É. muito mais além, né? Tudo que a gente viveu lá atrás. Exato. Isso daí vai saber o que nós nos permitimos nessas encarnações anteriores, né? Nós, Sim, são desequilíbrios que às vezes nós nos permitimos que são difíceis depois de arrumar. Por isso que é melhor não entrar, né? Não entrar. Porque depois que você entra, para sair é difícil. Porque você cria viciações de tal forma que é difícil você sair, você criou umas complicações muito graves, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vai, às vezes, acaba indo para uma penitenciária ali, ela vai adquirir outros vícios piores ainda, né? Às vezes ela vai se prostituir lá, uma coisa que ela nunca tinha feito, ela precisa fazer para conseguir outra coisa, acaba se prostituindo. Então, assim, problemas geram problemas. É um círculo vicioso em que você vai cada vez caindo mais no submundo, vai se afundando cada vez mais. Então, o ideal é que você não procure o primeiro hábito ruim, né? Porque um hábito ruim puxa outro. Então, às vezes, a pessoa cai, pelo vício das drogas, cai numa penitenciária, acaba traficando e cai lá, né? E ali acaba piorando ainda, porque vai se envolver com pessoas piores, ela vai ter que, às vezes, se prostituir ou fazer coisas ruins para poder sobreviver lá, e ela adquire vícios piores, e por aí vai, né? E depois, para sair disso, é difícil, porque a pessoa acaba se acostumando a levar a vida dessa forma, né? A negociar dessa forma com as pessoas, né? Às vezes ela se embrutece, ela perde a bondade, né? Mil coisas podem acontecer com o espírito quando está nessa situação, né? Então é isso. Qualquer coisa que você tiver falar alguma observação, você levanta a mão ou fala, tá bom? Pode ir. E aí, essa fixação, né, no bem e no mal, nesse livro Instruções Psicofônicas aí, o Chico Xavier, né, através de vários é, é, espíritos, né, falam algumas mensagens. Eu não sei quem foi que colocou essa mensagem, tá? Qual foi o espírito, mas fala que enquanto encarnados, a alma trabalha o cosmo mental a buscar no bem recursos de elevação. O bem é a onda permanente da vida a se irradiar como o sol. É expansão, é crescimento, é harmonia, né? Só que enquanto você procura o mal, você cai. Só que é a mesma onda, só que ela se enovela sobre si mesma, gerando a treva. Em que estado? É condensação, é atraso, é desequilíbrio. Então, enquanto uma onda faz coisa muito boa, outro tipo de pensamento faz coisa muito ruim. Você precisa sair, Dani? Não? Faz coisa muito ruim, né? Então, é assim, né? Aquela história que eu falei. Quando você vai para o bem, né? O bem traz o bem. É expansão, é crescimento, é harmonia. O mal traz cada vez o mal. O mal é condensação, é atraso, é desequilíbrio. Então, é uma coisa ou outra, né? Depende, né? Ou você vive no completo, não estou bem, não estou mal, mas olha, tanto faz como tanto fez. Isso também é cristalização de pensamento, viu? Pode acontecer, do espírito ficar num estado tão que para ele tanto faz como tanto fez, ele fica num estado de apatia, que também vira uma monoideia, tá? Essa questão de
Nossa, olha o cara falando palavrão aqui, gritando na rua. Não deu para escutar, não, né? Que bom. Então, então é isso, né? O ideal é que a gente não caia nessas vibrações aí, né? Para a gente não chegar assim na espiritualidade. Nesse livro A Gênesis, né, Kardec fala: tão grave quanto a obsessão provocada por influências espirituais externas é a autoobsessão. Então, é uma obsessão tão grave quanto a externa, porque o espírito entra num grau de culpabilidade, de desequilíbrio, que ele fica desequilibrado do mesmo jeito, né? Ele mesmo se desequilibra. É tão culpável quanto, tão complicada quanto qualquer obsessão externa, a do próprio espírito, tá? O estado mental gerado pela autoobsessão é um caminho aberto para os desencarnados. Olha que coisa engraçada. E isso gera obsessão. Olha que coisa louca. O espírito se auto-obsedia, auto se obsediando, ela abre um canal para ser obsediado por outros. Então, olha que coisa complicada, né? Ele se auto-obsedia e ainda abre canal para ser obsediado, né? Então, é, é uma situação bem complicada, tá? E tem espíritos que se aproveitam dessa situação, de você estar desequilibrado, para te usar para prejudicar outras pessoas. Tem mais essa ainda, olha a situação. E ele te. Existe o hipnotismo aí, hipnotiza, domina e coloca o espírito que está nesse grau de desequilíbrio numa situação mais complicada, porque ele ainda vai usar esse espírito para prejudicar outra pessoa. Então, olha a situação, né? Você mesmo se obsedia e ainda se torna joguete de um outro espírito que queira prejudicar um outro espírito, gerando dívida para você também. Olha que coisa complicada, né? Então, é bem complicado. Você vê como as pessoas se permitem coisas complicadas espirituais, né? A gente não É, imagina, né, que o ser humano é tão complexo e se sabota tanto, né? A palavra correta aí é autossabotagem, né? Se a sim, gente for pensar, né, Dani? Então, então, autoobsessão mais espíritos obsessores dá a síndrome do pânico. Você não vê essas pessoas que têm síndrome do pânico, né? Então, são pessoas aí que têm medo de si mesmo, é o próprio espírito desequilibrado que deu abertura, provavelmente ele já vê espíritos, então ele está com medo de outros espíritos, está com medo de si mesmo, do próprio espírito, né? E nem sabe. Às vezes pode ser que nem tenha um obsessor, né? Mas dá para ter síndrome do pânico só sendo obsediado pelo próprio? Dá também. Mas pode ser piorado se vier um espírito obsessor também. Essa síndrome do pânico, a pessoa sente pânico, não sabe do que, tem medo de sair sozinha, tem medo de dormir sozinha, tem medo de apagar a luz, tem medo de ficar sozinha em casa, tem medo de qualquer coisa, né? Tem medo de tudo. Essa síndrome do pânico. Você conheceu alguém com síndrome do pânico? sim. Você acaba presenciando, né, essas situações. Eu acho que quando a pessoa tem uma sensibilidade, ela não tem conhecimento, ela acaba tendo um medo e isso pode gerar também essa sensação de obsessão. Não que os espíritos vão ficar obsediando, mas como ela não sabe lidar com isso, com essa energia e não tem o entendimento, ela pode ter sintomas assim também, né? De se Exato. sentir como uma síndrome do pânico, por medo do que está sentindo também. Mas Sim, isso acontece sim. Eu já presenciei no meu trabalho pessoas assim, tendo crises olha. por pressão no ambiente, né, de trabalho, pela, Sim. Isso, às vezes, é num obsessão outro de local que encarnado eu com encarnado. trabalhei. É, Sim, pode acontecer de alguém, né, daquele no trabalho da pessoa já ter convivido com ela em outra encarnação, estão juntos de novo tentando resolver o problema. Só que é aquele chefe complicado de novo, ou às vezes é um colega complicado de novo, e aí de novo gera essa síndrome do pânico, né? Porque existe esse tormento aí, né? Fora isso, né, tem o medo que o próprio espírito gera desse espírito, né? Às vezes pode sim, acontecer, e por aí vai, né? São coisas do passado aí, né? Você vê, né, verdade. como a gente.
como a gente tem dificuldade de entender o que acontece com as pessoas, e quando a gente chega aqui para estudar, a gente começa a perceber que tudo tem uma causa meio que espiritual, né? E a gente não imagina, né? A psiquiatria, a psicologia trabalha muito no ramo muito da matéria, ainda não acordou para essas questões espirituais, né? Quando a psiquiatria, a psicologia começarem a entrar nessa seara, nossa, nós vamos ter um ganho muito grande, É, né? é bem incrível. Eu tive muita dificuldade no início da mediunidade, que eu busquei, né, um psicólogo, aí iniciei na época por convênio, e eu não podia falar da espiritualidade, porque eu tentei e ela não quis. Aí eu conheci Eles um cortam, eles não psicólogo, acreditam. eu acho que ela tinha medo, na verdade, a religião dela era outra, depois eu vi nas redes Pior sociais. ainda. Aí eu passei depois com um psicólogo, que o meu pai era um amigo dele, já tinha passado, e ele estudou a psicologia na USP relacionada à espiritualidade. Olha! Estudou Sensacional. sonhos, estudou, ele fez um curso, né, sobre a espiritualidade e a psicologia. Aí eu consegui, né, falar com ele sobre isso, e aí foi que eu me tranquilizei, né, eu equilibrei minha mente, né, porque isso, a mediunidade, quando vem, ela desequilibra a sua mente, né, você passa a não entender algumas coisas, fica um pouco perdido, né. Bagunçado. Aí eu É. busquei por causa disso, fiquei muito ansiosa na época. E aí ele ajudou nesse ponto, então essa parte que você fala da psicologia com a espiritualidade é fundamental, porque tem uma ligação, né, e ele podia, Claro. me explicar essa ligação. Então acho importante as pessoas romperem isso, né, da questão da religiosidade, e ver a questão energética e a conjunção, né, espírito, mente e corpo, né, físico. Que bom que ele está nessa, né? Abriu a cabeça e está tentando conhecer isso. Só vai fazer bem para o profissional que ele é. Enquanto que a outra profissional que está muito no materialismo, ela vai ter uma limitação no trabalho dela. Vai chegar num ponto que ela não vai conseguir ir, né? Que bom, e é isso que eu estou falando, né? Que estamos caminhando aí para nós termos aí talvez, né, uma psiquiatria, uma psicologia melhor, né? Vamos torcer para que cada vez tenham mais médicos quanto esse aí que te ajudou, né? Ok? Beleza? Depressão também. Vem a depressão, a pessoa não sabe por que está triste. Às vezes é um processo de culpa, a culpa dele mesmo. Por exemplo, coisas, vamos supor que o espírito matou um espírito na encarnação passada. Ela sente depressão, não sabe por quê. Porque é o próprio espírito culpando ele mesmo daquilo que ele fez. E isso gera um desequilíbrio que gera depressão. E o espírito não sabe por que sente depressão. Sente depressão porque deve, né? Porque se sente culpado. Mas ele não sabe por quê. Porque ele esqueceu, né? Mas está lá guardado. E o espírito, quando tem a obsessão, né? Dele mesmo, né? Dessa fixação mental, vamos dizer assim, né? É o próprio espírito está ali cobrando dele mesmo, né? Então, tem essa questão também, tá? Do espírito, muitos espíritos falam, eu sou triste, eu não sei por quê. Eu não sei porque não sabe porque não lembra, né? Mas a resposta tá onde? Lá na parte de baixo do iceberg lá, né? Que eu mostrei. Ok? Doenças orgânicas, né? Aí nesse caso também, né? A mente influenciando sobre o corpo, né? Lembra que eu falei que tudo começa no espírito, daí vai para o corpo mental, que vai para o perispírito e depois chega no corpo físico, né? Se estiver encarnado, né? E causa doenças orgânicas. Tudo bem? Então vamos seguir aí. Olha que interessante. Exemplo de fixação mental. Tá meio pequeno aqui, né? Ficou meio pequeno, mas eu vou contar a história para vocês. Eles estão andando justamente nesse livro, Domínios da Mediunidade, né? Que relata essa história. É o que acontece. Eles estão andando, né? E eles encontram, eles vão numa loja ali de antiguidade, né? E eles encontram um relógio. E daí, quando eles encostam no relógio, eles sentem tudo o que aconteceu com aquele relógio. O que acontece? Eles veem uma família comendo na sala de jantar, feliz, né?
Aí você vai falar, mas Elcio, como isso é possível, né? Tudo fica gravado no cosmos, né? Tudo que aconteceu com um objeto, com alguma coisa, fica gravado nesse objeto. E médiuns psicômetros, né? Que são médiuns psicômetros? São médiuns de psicometria. Conseguem pegar essas energias e conseguem ver o que aconteceu. Olha que coisa maluca, né? Então, o que que ele tá falando? O que que ele fala? Que se o médium tocar nesse relógio, consegue ver essa família comendo ali, consegue ver tudo. O que acontece é que a família também lembra muito desse jantares, né? E envolvem aquele relógio junto, eles lembram também que tinha toda aquela situação. E ao lembrar, eles imantam aquele relógio com energia magnética, de forma que quem toca consegue ver, entendeu? Por quê? Alguém da família tem uma lembrança ligada a esse relógio, entendeu? Uma lembrança afetiva e que imanta esse relógio com essas energias das pessoas que se lembram dessa reunião feliz, vamos dizer assim, em família, entenderam? Entendeu? Interessante que daí o Aulus, né, ele continua falando que, inclusive, se você for mais a fundo, você consegue ver a época que esse relógio era uma madeira. E quando ele foi construído, olha que coisa interessante, fica guardado lá. Então ele fala que se você tiver um pouco mais de concentração, o médium tiver essa capacidade, ela consegue ver o relógio sendo construído, a madeira talvez sendo cortada. Olha que loucura isso, né? Mediunidade psico, você falou? Metria, É de psicometria. objeto, é do objeto. Isso, psicometria é essa questão de você conseguir é, ter resgatar a história do que aconteceu com um determinado objeto, com uma determinada pessoa e por aí vai, através das energias que estão ali, tá? Só energia? Entendi. Não. Então, pode ser que ele consiga ver o que aconteceu, porque tudo fica gravado também no cosmos. É meio que tem uma. É como se fosse uma gravação. Muito louco isso, né? A gente está vivendo e está gravando como se fosse um videocassete, uma coisa louca. Fica gravado tudo o que aconteceu, né? Uma coisa louca, ou o que vai acontecer também. Nossa, é uma loucura isso, né? É uma loucura a gente entender essa questão. Mas fica gravado lá, tá? Mas por que eu estou contando isso? Só para você entender que eles estavam andando lá numa antiguidade. Aí eles andam mais um pouco e eles encontram um quadro. O quadro, alguém toca e não sente isso. Não tem nada com relação a esse quadro. O que aí o Wallace fala assim: olha, o que acontece é que provavelmente ninguém lembra desse quadro. Nem quem fez o quadro, nem quem pintou o quadro, nem quem comprou o quadro, nem ninguém liga para esse quadro. Todo mundo esqueceu desse quadro de judiação. O quadro está abandonado aí, né? É um quadro abandonado que ninguém lembra e não tem energia nenhuma nele, né? Foi esquecido, não tem imantação nenhuma. Provavelmente, se o médium forçar, ele vai descobrir como o quadro foi feito, quem pintou no passado, mas vai precisar forçar. Ele não tem essa energia já de bate-pronto como o relógio estava, tão imantado, sabe? Então ele não tem isso. Para você conseguir ver, talvez, alguma informação, você tem que forçar, o médium teria que forçar bastante a psicometria para tentar descobrir a história do que aconteceu com esse quadro, tá? E aí, tudo bem, eles andaram mais um pouco, e aí é que chega no ponto que nos interessa aqui, que é a história dessa mulher. Eles encontram um espelho, e daí a mulher está ali explicando, inclusive tem os seres encarnados ali vendo o espelho, e não veem, né, que tem uma mulher junto desse espelho, tem um espírito colado nesse espelho. O que aconteceu com a história desse espírito, né? Foi uma moça que no passado ela gostou muito de uma pessoa, né? Uma pessoa que prometeu mundos e fundos para ela e deu esse espelho de presente para ela, né? E esse espelho, ela
né, meio que é, associou essa pessoa que ela amava a esse espelho. Então, toda vez que ela olhava para esse espelho, ela lembrava dessa pessoa. O que aconteceu com essa pessoa? Ele simplesmente precisou viajar, mas falou que voltava. E que voltando iria se casar com ela. E ficaria com ela em definitivo, tá? Só que o que aconteceu? Ele viajou para a Europa e lá ele conheceu outra mulher e nunca mais voltou. Olha que loucura. E é E ela ficou presa no espelho. exatamente, ela ficou presa. Ela, até hoje ela está nessa ilusão esperando ele voltar. Ela está esperando ele voltar até hoje. Eu acho que ela nem ficou sabendo espiritualmente que ele se envolveu, que ela desencarnou, que ela que ele se envolveu com outra e nunca mais vai voltar, provavelmente. Olha que loucura isso. Ela ficou 200 anos nessa situação, sem perceber, porque o espírito, o tempo corre diferente, né? E é uma cristalização mental tão forte que o espírito não consegue sair disso. Não consegue. Aí você fala, mas não ajudam, tentam ajudar, mas não consegue. Ela está numa fixação, numa cristalização mental, numa fixação mental tão grande que o espírito nem consegue chegar nela, porque ela só vê esse cara. Ela, provavelmente, conversando com ela, ela vai falar: ah, olha, ele vai chegar, ele vai chegar. Aí o espírito fala: olha, mas aconteceu isso, mas ela não, ele falou para mim que ele ia voltar. Entendeu? Ela não acredita, ela não sai disso. É tão forte a fixação que ela quer ele. Ela não escuta outra pessoa falando, nem escuta, né? Às vezes ela não consegue nem, o irmão espiritual não consegue nem chegar nela, porque tem um bloqueio e o propriamente dela só vê isso, nem escuta ninguém falar, entendeu? Nem escuta. Olha que loucura isso. Teve uma autora que se debruçou aqui um pouco mais, né, sobre essa questão aí, né, e fez um livro chamado A Moça do Espelho, né, de Isabel Scocchi. Essa médium aí, eu não sei se essa obra é mediúnica ou se eu sei que ela se baseou na história desse livro, contada do livro, né, do André Luiz contado aí, né? Só que eu não sei se o que ela contou foi uma ficção nesse outro livro, ou se ela contou a história verdadeira depois dessa mulher de uma forma mediúnica, eu não sei. Eu tentei procurar, mas não encontrei maiores detalhes, tá? Teria que ler o livro para identificar. Talvez no prefácio ela fala, né, de como foi. Eu só sei que ela conta, ela desce um pouco mais nessa história aí, tá bom? Um outro livro para falar dessa passagem do livro dos domínios da mediunidade. Mas é interessante, né, esse exemplo dela ficou com essa mente, tá? Dessa forma aí. Tudo bem? Legal? Tu, Uma coisa que eu queria falar é que a aula de hoje ia ser bem fraca, viu? Eu olhei o material da FESP de novo, muito fraco, eu achei. Por isso eu fiz tudo novo, de uma outra base, eu fiz de uma outra forma, tá bom? Tudo aquele material que estava lá eu não aproveitei praticamente nada. Eu achei muito superficial, tá bom? Por isso que eu caprichei um pouco mais aqui, tá bom? É, vamos seguir. Tem um outro exemplo aqui de fixação mental. Você quer comentar alguma coisa da mulher do espelho, ou não, Dani, ou de algumas outras? não, achei interessante. Lembrei de quando a gente era criança, né, que falava da mulher do banheiro, do espelho, Ah, né? é! Aí eu pensei, Sim, será que vem dessa história, né? Você estava sim. falando. Aí eu lembrei da época do colégio, né? Que o pessoal sempre falava da mulher, né? Da loira do Olha, banheiro. vai que essa história é verdade, né? Tem muita gente que está brincando, que passa Sim, por causa do negócio do medo, mas talvez a origem não seja errada. Às vezes, uma médium que viu alguma situação no banheiro, e se foi alguma aluna que um dia se apaixonou por um professor, por alguma razão, né? é, Ela. foi o que eu Então. pensei. Pode ter alguma relação com essa história, né? Dessa Sim. mulher aí. Inclusive, quando eu estava procurando essas fotos, eu procurava a moça do espelho, aparecia no Google essa história da moça do banheiro, tá? Porque na época, não sei hoje em dia, mas na época minha de escola, nossa, um monte de gente falava isso.
E dá mó medo, né, da gente ficar sozinho no banheiro, né? É feito de É, propósito, a gente morre de medo, né? é, Você sabe que um dia, quando eu estudava no Liceu Coração de Jesus, né? E lá sim. longe tinha uma torre, Liceu Coração de Jesus, um colégio de padre que tem ali Ah, eu conheço. Ah, Eu tá. estudei no Santo Inês, que é no Bom Olha, Retiro. E aí eles isso falavam, é né, que tinha perto. um túnel que passava embaixo, ligava os dois. Tinha umas Será que é histórias, verdade? É, tinha umas então. histórias, né? Eu sei que assim, tinha uma capela, era tipo uma janela lá longe, ficava balançando. E um cara veio com um papo desse para mim. Nossa, eu morria de medo de olhar para aquilo ali, até sonhei. Mas isso É, é moleque, né? Moleque adora essas coisas, né? sim. E se ele queria me deixar com medo, ele conseguiu, né? É, mas é isso mesmo. É, mas tem gente que não entra no banheiro sozinho por causa da loira do banheiro, por aí vai. Tem, Tem uns foi algodão bem no nariz, forte né? na época, foi bem forte. Bem forte, é verdade. Sempre tem essas coisas. Vai saber se não é verdade, né? Se alguém. É, Pode ser que muitos estejam brincando, mas talvez alguma tem um história dessa. fundo, de É, verdade que levaram isso, para brincadeira, né? isso. Vai saber em que momento. Pode ser que em algum momento teve uma loira do banheiro, que algum médium viu e contou, e daí isso acabou ficando, né? E daí o pessoal começou a brincar até depois, né? Vai saber, né? Mas é isso. Vamos lá. E tem essa outra história, né? No livro Ação e Reação, tem essa história do Antônio Olímpio, né? E nós vamos ler, eu acho que esse livro no Básico 2. Básico 2, nós vamos ler nas férias, Ação e Reação, tá? O pessoal de domingo de manhã presencial. Antônio Olímpio assassinou os dois irmãos para se apossar sozinho da herança dos pais. Que bonito, né? Que bonito. O crime foi praticado à noitinha, em um lago, e não foi descoberto pela polícia terrena, que considerou as mortes acidentais. Mas a cena continuou a martelar diuturnamente a cabeça de Antônio Olímpio após a sua desencarnação. O complexo de culpa faz com que ele reviva as cenas repetidamente. Então, em meu pensamento, ele falando, vejo apenas, né, porque eles estavam ali falando com o espírito, tá, com ele. Vejo apenas o barco no crepúsculo sinistro, ouvindo os brados de minhas vítimas, que soluçam e gargalham estranhamente. Ai de mim, estou preso à terrível embarcação, sem que me possa desvencilhar. Quem me fará dormir ou morrer? Né? Olha que loucura, né? Então, eu não sei se ele estava já desencarnado, ou se ele estava em desdobramento, ou se ele estava encarnado, né? Falando isso, mas eu só sei que esse espírito aí, né, estava bem atormentado com essa culpa que ele sentia, né? O mesmo processo ocorre no suicídio, só que daí a culpa vai sobre você ter tirado sua própria vida, que também vem também, porque é muito grave, mas também vem a mesma situação no assassinato, tá? Então fica lembrando, assim como você, quando o espírito suicida lembra do ato derradeiro que ocasionou a morte, o assassino lembra da morte derradeira, né, que ele proporcionou à sua vítima, né? E aí vem a culpa que vem cobrando, né? E isso daí virou uma fixação mental dele. Ele só lembra isso, não consegue mais viver. Então, olha só, por causa de um dinheiro ele tirou a vida dos irmãos e aí ele gerou um problema espiritual gravíssimo para ele, né? Que ele se complicou aí para várias encarnações, né? Você vê como o espírito se complica, né? De bobeira, se permite a coisas aí que complica a sua encarnação durante várias, né? Para ele arrumar isso daqui, vai contar quantas encarnações ele precisa ter, né? Talvez 10, 20, não sabemos, né? Então, uma situação bem complicada aí, né? Mesmo recolhido à mansão Paz, ele foi recolhido, ele sofreu um atendimento, sofreu, né? Sofreu não, ele recebeu um atendimento no posto de socorro do mundo espiritual. Mesmo assim, Antônio Olímpio permanece prisioneiro da fixação mental. Então, provavelmente, ele estava desencarnado, né? E ele estava desencarnado, e mesmo assim, ele está prisioneiro
da fixação mental, tá? Então, nesse livro Ação e Reação, ele usa exatamente essas palavras, fixação mental, tá bom? É difícil? Vai ser dificílimo, porque vai tirar ele dessa culpa. Vai ser dificílimo. Então, aí vai aparecer numa, num trabalho mediúnico, ele vai falar, ele vai contar que ele fez isso, que ele se sente culpado, e daí você vai ter que conversar, né? Ah, meu irmão, infelizmente a gente faz essas coisas mesmo, né? O ideal é que você repare, você já está no arrependimento, o ideal é que você repare, e aí a gente vai conversando, né? Provavelmente convencê-lo a encarnar, né? Provavelmente é isso que vai ter que fazer com que ele resgate isso daí, né? Entendeu? Porque provavelmente esses irmãos vão nascer com ele em alguma situação que ele vai ter que fazer o bem para esses irmãos. Tudo bem? Tudo Dúvida, bem. Dani? Não? Interessante também, né? Essa história aí, né? As pessoas, as besteiras que elas fazem. Tempo e Sim. duração, né? Quando felizes, tomam conhecimento dos minutos, satisfazendo seus ideais ou interesses. Os dias voam céleres, né? Então, o que que é célere? É rápido, né? Então, quando eles estão felizes, a gente está felizes, os espíritos, quando estão felizes, a gente faz tanta coisa que o tempo voa rápido, né? Voa rápido e parece que não tem tempo. O seu dia não tem tempo, falta tempo no seu dia, porque você está fazendo tanta coisa boa que parece que não dá, parece que não tem tempo. Isso eu sinto muito, porque depois que eu comecei a trabalhar fazendo coisas boas, no bem, ser mais responsável, parece que falta tempo para mim, né? Olha que coisa louca, né? Porque você faz tanta coisa boa que parece que o tempo voa, né? Agora, já quando a gente está em sofrimento ou na apreensão, aí é difícil. A gente perde, o espírito perde a noção do tempo, a sua mente enxerga apenas os fatos, ela fica mergulhada naquilo, né? Os dias passam sem ela perceber. Acontecimentos ou sentimentos que lhe causam profundo desequilíbrio e desarmonia interior. Tem a ideia de que o tempo está parado. Olha que coisa louca, né? Então, quando você está no mal, o tempo meio que para, né? Então, isso é a maior prova de que o tempo é uma coisa que está muito ligada com o espírito, né? Então, quem faz o tempo? Você mesmo, olha que coisa louca. Então, para aquele espírito, o tempo não passa. Você lembra que eu comentei que numa sessão mediúnica eu recebi uma rainha, né, lá? Então, ou ela estava com essa monoideia ainda, já tinha passado 200 anos, ela estava revivendo aquilo, ela estava naquele tempo, mentalmente naquele tempo. Ela estava vivendo aquilo, tá? Então, é uma loucura. Você não sabe se o tempo passou ou se o espírito está vivendo aquilo mesmo naquele momento. É uma loucura, né? Então, assim, o tempo é uma coisa muito complicada da gente entender, né? O que a gente entende é o seguinte: o espírito estava vivendo aquilo ali ainda, né? Apareceu para mim numa sessão mediúnica e ela estava ainda vivendo. Não é que ela viveu, não, ela estava ainda vivendo aquilo, né? De estar na monarquia ainda, né? Olha que loucura isso. Será que ela estava desdobrada? Não sabemos, né? Não sei como é que funciona, né? Essa questão. Só sei que ele estava com essas questões. Tá bom? Tudo É, bem? tudo bem. Então o espírito se complica, tá? Com o tempo. Que nem aquela moça do espelho, né? 200 anos nessa loucura aí. É André muito Luiz. tempo. André Luiz ficou 8 anos no umbral. Ele não tinha essa noção. Para ele tinha sido isso, ó. Quando falaram para ele que era 8 anos, ele, 8 anos? Né? Ele não tinha essa ideia. Ele pensou que tinha ficado uns 15 minutos, alguma coisa assim, né? Uma loucura. Então, realmente o tempo bagunça, tá? Quando você está em desequilíbrio. É, Dúvida? Não? Causas. Quais são? No Obras Póstumas fala, né? Contrariedades, sobretudo os desgostos amorosos, né? As causas da fixação mental. O cérebro funciona à semelhança de um dínamo. Quanto mais tempo se permanece em um assunto, mais as imagens do tempo se cristalizarão no halo mental. Então, é como se fosse um gerador de energia. Quando você não está gerando energia ou está gerando energia muito material, essa energia ela para de ser tão intensa, vibrar,
né, tão intensamente. Ela vai meio que calcificando, ela vai ficando mais material e vai se solidificando, né? Então, é isso que ele está falando, vai se cristalizando essa energia, de tal forma que ela vai ficando mais presa lá. Qual é as outras causas? Desequilíbrio emocional, impaciência, irritação, tudo isso aqui. Mágoa prolongada, medos excessivos, aberrações sexuais, olha lá que a gente tinha falado, né? Comportamentos desajustados, pensamentos negativos, vingança, ciúme, inferioridade, se sentir inferior a outra pessoa, né? A falta de amor próprio, egoísmo, orgulho, ira, insegurança, desconfiança, né? Medo, desconfiança é medo, aquela pessoa que não confia em ninguém, né? Tá sendo alguém que aprontou com ela, ela entra naquilo de tal forma que ela está todo mundo, não confia em ninguém, né? E aí isso gera uma loucura também mental na pessoa, né? Uma cristalização também, né? De que não confia em ninguém, né? Ela fica centrada em si mesma. Tudo bem? Dúvida, Dani? Não, tudo bem. Tá. Autoobsessão, pessoas voltadas para si mesmas, né? Tem mais, hipocondríacas, as pessoas muito que acham que estão sempre doentes, né? Que tudo é doença, né? Isso também causa uma fixação mental, né? Tá sempre doente, sempre doente. Aquela pessoa que acha que não está bem, né? Ela acaba não ficando bem mesmo, porque de tanto ela pensar que não está bem, ela vai cristalizando essa ideia. E ela fica mal mesmo, tá? Só as pessoas que sofrem por antecipação, minha mãe é assim. Nem aconteceu, ela já está pensando, né? Então ela já fica lá desesperada, fala: mãe, não aconteceu ainda, calma, vamos esperar para ver. Ah, mas e se ela mover um processo contra mim? Ela moveu? Não dá, vamos ter que esperar, né? Tem que ver se ela moveu. Ela foi lá, falou que a mulher da limpeza tinha roubado ela. A espiritualidade me falou que era mentira. Ela não roubou, né? Minha mãe tem esses desequilíbrios. Lembra que eu falei que ela é uma médium que não tratou? Sim. Então ela tem esses Sim. desequilíbrios aí, né? Ela acusou a mulher de ter roubado. Aí eu falei, ó, cuidado, mãe, porque às vezes a mulher te processa por essas acusações. Aí ela ficou com isso na cabeça. Por que que eu fui falar? Ela vai Ficou me processar. Eu falei, martelando. não, mãe, calma, ela não fez ainda, né? Então sofre por antecipação, né? Sofre por antecipação, né? Não adianta, tem que esperar. Já fez a besteira. Agora é esperar para ver, né? Não adianta você sofrer, né? No final, a mulher acabou não movendo nada, eu acho, porque até agora não chegou nada. Já está fazendo isso um mês, já, um mês e meio atrás. Que dramatizam os fatos, né? As pessoas que dramatizam demais, transformam a coisa muito maior do que ela é, né? Vítimas de si próprias, atormentadas por si próprias, né? Então é isso, né? A sintonia é a alma do universo e tudo funciona segundo suas leis. Então depende do que a pessoa está sintonizando, quais que são os seus problemas, né? Então fica aí sintonizando numa coisa única, num problema, em vez de ver mais longe, né? Somos usina geradora e viveremos com aquilo que criarmos ou atrairmos dentro de nós. Nesse livro, A Imensidão dos Sentidos, as almas em desarmonia íntima são semelhantes a um imã, atraem para si forças destrutivas, né? Então você vê que vários livros falando a mesma coisa, né? Projetando teias enfermiças de sua atmosfera psíquica ou de aura doentia. Interessante, né? Como as pessoas arranjam problemas para si mesmas, né? Todos esses processos de medo, tudo aquilo lá que eu falei, geram esses problemas. Quando são exagerados, né? Ira constante, né? Então, por exemplo, tudo isso aqui constante, ó, vingança constante, ciúme, orgulho constante, né? O se achar demais, né? Tudo isso gera problemas, né? Tudo isso em excesso. Tudo bem? Dúvida? Tudo bem. Então vamos lá. Consequências, né? Então, quais são as consequências que pode trazer, né? Amnésia, né? Amnésia, porque ela começa a esquecer de outras coisas. Ela está tão focada numa coisa central que ela começa a ter amnésia. Ela não lembra das outras coisas. Ela está na monoideia. Ela lembra daquela coisa, mas das outras não. Esquizofrenia, paranoia. Então, pessoas aí de idade, né? Provavelmente falam que é o cérebro o problema, né? Às vezes não. Às vezes pode ser realmente problemas internos da pessoa não resolvidos, né?
Então, problemas não resolvidos. O indivíduo não consegue afastar a atenção de um determinado alvo, tá? Então, não consegue, ela só vê aquilo. Então, isso vai dar esquizofrenia, vai dar paranoia, vai dar amnésia, porque ela não vai lembrar de outras coisas. Aí começa a dar Parkinson. Todas essas doenças aí são muito decorrentes de monoideia, de fixação mental, tá? Processos de culpa, processos mal resolvidos do espírito desta encarnação e de encarnações pregressas, tá bom? Pode ser. Tudo bem? Perda ou deformação do perispírito ou ovoidização é uma consequência. O que que é? Ovoidização. Se torna ovoide, tá? O que acontece? A pessoa fica tão na monoideia que ela começa a deformar seu perispírito, ela começa a esquecer como ela era a forma dela como perispírito. Como ela começa? Quem faz? É o corpo mental. O corpo mental está focado naquela monoideia. O corpo mental começa a esquecer como é que era o formato dele. E aí o perispírito começa a fazer o quê? A se deformar. De tal forma que ele acaba ficando no formato do fluido vital, que é o ovoide, tá? Formato de ovo. Desculpa, forma do corpo mental do espírito, tá? Que é em forma de ovo. Então, tem várias vertentes. Tem gente que acha que o perispírito se dissolve e ele fica só com o corpo mental, porque ele fica só ovoide, tá? Eu acho isso. Mas isso aí é muito controverso na doutrina. Já teve gente de eu falar isso, a pessoa fala, não, o perispírito não se dissolve, não. A pessoa fala, ela só se deforma e fica com o mesmo formato do corpo mental, né? Então, isso aí é meio polêmico, tá? Algumas obras falam, né, que perde mesmo, né? Mas tem gente que não acredita, outras obras falam que fica só no formato. Então, isso é meio polêmico, tá? E isso acaba sendo irrelevante. O que é importante é que fica ovoide, tá? Mesmo que ela tenha o perispírito lá, o perispírito, se só se deformou e não foi embora, o perispírito está tão deformado que ficou no formato de ovo também, tá bom? Então, esse que é um problema. E aí o que acontece? Ela fica no tamanho de um ovinho de galinha ou do tamanho do cérebro de uma criança, mais ou menos assim, um ovoide, assim. O espírito fica desse tamanho, do tamanho bem pequenininho, tá? E aí é bem complicado para sair dessa situação, porque já perdeu o corpo físico, né? Ela vai ter que fazer o quê? Vai ter que reencarnar. Só que como que ele vai construir o corpo físico, né? Se ele não lembra. Então, provavelmente, ela vai construir um corpo físico bem complicado. A ajuda da mãe vai ser a força mental da mãe que vai ajudar a construir um corpo para ele. Mas como ainda só o esforço da mãe é pouco, dependeria do dele, da forma dele, ele não lembra, esse corpo provavelmente vai vir com sérios problemas físicos, tá? Então, encarnar esse espírito é bem complicado, tá bom? E provavelmente é assim que vai ter que reconstruir, para daí ele lembrar de uma forma, para ele poder ter uma forma de novo de perispírito, entenderam? Entendeu? Complicado, entendeu? Bem complicado. Outros espíritos costumam utilizar esses espíritos ovoides como parasita. Olha que loucura! Eles pegam esse espírito e ligam em outros espíritos, é, espíritos encarnados, e esse ovoide começa a sugar as energias dele como um parasita mesmo. Olha que loucura isso, né? Cada coisa que tem no plano espiritual, né? E daí esse espírito acaba sendo um parasita, esse espírito em formato de ovo, tá? E acaba sendo dominado, acaba sendo. Como é que é o nome que eu tinha falado no começo da aula? Quando você hipnotizado por outros espíritos dominadores, e são ligados em outros espíritos que esse outro espírito quer prejudicar, são ligados para sugar energia e prejudicar o outro espírito encarnado, tá bom? São usados como armas por outros espíritos. Tem uns livros que falam que os ovoides são temidos. Olha que coisa, né?
são temidos na espiritualidade inferior, né? Por quê? Porque espíritos aí usam, né? Esses espíritos aí, né? Esses parasitas, né? Então, eles acabam sendo temidos como parasitas, tá? Olha que coisa complicada para arrumar essa situação, tirar esse espírito dessa situação. Você vai ter que descolar ele. Se ele está nessa situação, você vai ter que descolar ele do espírito que ele está ali parasitando. E depois disso, você vai ter que tentar. Provavelmente você vai encarnar ele de uma maneira sem ele estar sabendo, tá? E daí vai ter que encarnar, ixi, vai dar um trabalho do caramba, né? Você ainda tem que ir atrás do outro que está hipnotizando aquele espírito, olha que loucura, né? Quanto processo complicado espiritual tem que a gente nem imagina, certo? Os ovoides são muito aceitos, tá? Todo mundo que estuda conhece os ovoides, aceitam o ovoide, tem várias obras, tá? E várias obras diferentes, então eles existem mesmo, e desse mesmo jeito, várias obras escrevem dessa mesma forma, tá? Essa parte da de parasita e tudo, tá? Então é um conceito bem conhecido na doutrina. Tá bom? Tudo bem? E começa a partir da fixação mental, tá bom? Também. Imobilização da alma, adiamento do processo evolutivo, né? Por aí vai. Nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, né, através do instrutor Aulus, fala: consciências que dormitam após a morte, quais múmias espirituais, né? Porque ficam ali no processo que estão praticamente, né, mortas ali, né? Horrível. Tá bom? Como reverter? Nas doenças da alma, as terapias medicamentosas não são eficazes. É meio óbvio isso, né? O que dá para fazer? A psiquiatria meio que adormece, né? Então você toma remédios que meio que adormece a espiritualidade, deixa o espírito meio dormindo e meio tira ele do foco do mental, daquela cristalização, da fixação, né? Então meio que adormece o espírito, né? Meio que tira aquela cobrança exacerbada dele com ele mesmo, né? Então, de certa forma, a terapia medicamentosa, de alguma forma, ajuda, como uma muleta. Ela não resolve o problema, porque o problema está no âmago do ser, no problema do ser, do espírito. Mas ela adormece o espírito para que você consiga talvez atuar, né? O ideal é que o espírito, nessa situação, que esteja com esses processos complicados psicológicos, vá numa psicóloga, vá num psiquiatra, tome os remédios, mas vá também assistir uma palestra e, se possível, trabalhar. Tá bom? Opa, meu remédio. Eu tô com uma dor na perna aí, que eu tô tendo que tomar um anti-inflamatório para ver. Pareceu do nada uma dor na coxa, sabe? Não sei o que que é. Mas estou Pode tomando ser os remédios aí. de. Você faz exercício? Não, não faço. Ou de ficar sentado, né? Se você Não trabalha muito sei. sentado, Não pode sei. Né? Vamos machucar, ver. né? Vamos ver. Eu estou tomando os remédios, depois de tomar, vamos ver. Se passar, passou, senão vou ter que fazer uns exames aí. Tá bom? É. Ele até já me passou os exames. Tá bom? Mas tudo bem, a gente chega lá. Precisa eu sei que precisa de coisa física. Eu sei, eu sei. Esse ano não tem, vai dar. O ano que vem eu vou fazer isso aí. tem Tá que bom? tomar um remédio. Eu me comprometi com 2 turmas, aí tá me tomando bastante tempo, mas Sim. faz parte, tá bom? Então vamos lá. Viu como você é importante? Eu tô aqui. Todos Eu vocês são. agradeço. Imagina, todo ser humano é importante, né? Jesus não falou isso da ovelha? Que adianta Foi. que ele voltaria por uma? Eu Sim. faria isso também. Vamos lá, foi o que Jesus falou. Vamos lá, então, ou seja, dá para usar como muleta, tá bom? Mas não resolve o problema está no ser, né? Tem que resolver o problema do ser. Mas, pelo menos, dá uma ajuda, né? Enquanto o espírito não consegue se manter, tá bom? Como reverter? Vigiar e orar, promover o autoconhecimento, ele tem que se conhecer, né? Se debruçar sobre si mesmo, procurar ajuda, realizar mudança de pensamento e sentimento,
né? Sugestão mental, a vontade, né? Precisa ter vontade de sair disso, de sair dessa monoideia. Então ele tem que ter vontade. Tem gente que não faz nada, continua igual. Ele tem que sair de casa, ele tem que procurar pessoas, ele tem que procurar ajuda, ele tem que procurar mil coisas, tem que tentar sair disso. Aí a famosa reforma íntima. Ele tem que se esforçar para sair do vício, né? Ele tem que se esforçar, procurar um tratamento no centro espírita, se ele está com uma culpa, por aí vai, né? Tem que assistir palestras espirituais, mudar o interior, mudar os hábitos que estão ali cristalizados, né? Tem que se tentar se tornar uma pessoa melhor, resolver os problemas que o estão atormentando, tá bom? O trabalho constante pela renovação e progresso afasta os fantasmas da aflição e desalento. Então, o trabalho, né? Trabalhar também, se ele conseguir trabalhar no centro. O Costa sempre falava, quando aparecia alguém nessa situação, com altos problemas obsessivos, ele falava: trabalhar. Você está estudando? Vamos trabalhar. Você não está afim de trabalhar? Então, o trabalho faz com que a mente fique ocupada e pare de ficar na monoideia. Saia da monoideia. Entendeu? Então, o trabalho, seja ele material, mas o ideal é que seja também um material e também tenha um trabalho espiritual, porque isso vai fazer bem para o espírito, porque provavelmente o espírito deve. Se ele trabalha espiritualmente, ele está começando a pagar aquilo. Entendeu? Então, espiritualmente, para o espírito é bom, porque é como se ele tivesse. Se ele tem um problema, ele está começando a pagar. Entendeu? Então, o ideal é que ele tenha uma ocupação material boa, ele tem uma ocupação espiritual também, para começar a acertar as dívidas que ele tem e parar de se sentir culpado. Então, por isso que o Costa falava, trabalhar na espiritualidade, né? Fala com a Marinês para ver se tem algum trabalho que você pode fazer. Ele falava, para falar com a diretora de ensino, entendeu? Porque processos obsessivos estão ligados com isso, seja ele do próprio espírito, né, da monoideia, ou seja uma obsessão externa também. Todos eles precisam de trabalho no bem, tá? Porque o espírito deve, invariavelmente ele deve. Tá bom? Beleza? A paz de espírito e o comportamento equilibrado é profilaxia, quer dizer, é um tratamento das perturbações mentais, protegida contra as correntes mentais parasitas autoinduzidas, triste condição enfermiça da própria alma invigilante e deseducada, tá? Tá nesse outro livro aí, não é outro livro, acho que é um material aí, Espiritismo e Ciência aí, desse Vitor Ronaldo Costa aí da Fundação Espírita André Luiz, tá bom? Tá bom? Tem mais alguma solução? O que você acha? Que você lembra? Mais alguma solução? Lembra? A gente falou na aula. Tem que lembrar. A reencarnação, né? A reencarnação. Diversas e diversas Isso. vezes. Então vamos lá, né? Trabalho, vigiar e orar, promover o autoconhecimento, se esforçar para sair disso, trabalho, né? E a reencarnação, o espírito que está aí atormentado, reencarnar, tá? Todas as perturbações, né, nesse livro aí da Marlene Nobre, é bem conhecida essa Marlene Nobre, ela é uma médica que atua existe um grupo que é de médicos espíritas, a AME, a Associação de Médicos Espíritas, e eu acho que ela é a presidente dessa associação. E ela escreveu esse livro. Então, ela trabalha muito com essas questões médicas, psicológicas, psiquiátricas, né? Então, ela trabalha com essa obsessão e suas máscaras, né? Então, ela está sempre trabalhando nessas questões. Então, ela fala que todas as perturbações congênitas da mente estão relacionadas com as fixações que antecederam na volta ao mundo. Aqueles que fracassaram retornam à vida terrena. Então, os neuróticos, os loucos. Então, esses que estão com um problema mental acabam vindo com altos desequilíbrios mentais. Então, são os neuróticos, os loucos, os mutilados, os feridos, os enfermos de todo tipo. Só as lutas na carne vão processando a extroversão indispensável à cura das psicoses de que são portadores. Então, eles precisam estar na matéria, encarnar, para vivenciar, provavelmente procurar ajuda, para melhorar essa questão
psiquiátrica e psicológica que o espírito se permitiu. Tá bom? Então, encarnação. Você vai precisar sair, Dani? Não, Não? Tudo não, tá bem? tudo certo, tudo bem. Então, a gente vê pessoas neuróticas, loucas, mutiladas, feridas, enfermos de todo tipo, problemas de Alzheimer, tudo isso, né? Todos esses problemas aí são aí problemas da alma, tá? Que o espírito tem e leva consigo e precisa arrumar, tá bom? E eles encarnam, às vezes, com essa situação, né? E é acontecendo, não ver essas crianças, às vezes, É, que choram, eu, e são eu ia perturbadas. falar exatamente isso, o autismo, né? Que tá tão forte. Lá Ligado com isso. não Totalmente sei, ligado com isso. nós temos 16 crianças, né, com laudo de autismo. Cada ano cresce mais, né? Aumenta. E é uma coisa que a gente vem refletindo muito, né, ali na nossa prática, né, de como lidar, porque nenhum é igual ao outro, é muito diferente. É a mesma, né, patologia, mas você não consegue colocar dois no mesmo patamar. É muito único, não é igual outras síndromes, né, ou doenças. O autismo é ainda algo a se estudar, né? Sim, estudar pela medicina, mas tem a Sim, causa também espiritual. espiritual, Esse com que é o problema. certeza. Sabe, sabe por quê? É fácil de você entender. Sabe o que cura o autismo? Amor, né? Muito amor, né? É, Só sim, amor, muita explicação, muita compreensão. Só sim. isso, né? É o que você consegue melhorar o espírito para ele terminar a encarnação, receber muito amor e curar esses problemas que ele tem, né? É Mas amor, é isso mesmo. Porque quando eles né? entram em crise, já aconteceu de eu ir auxiliar, e aí eu peguei e comecei a orar, né? Pedir para tranquilizar, e aí ele foi se acalmando. Tem uma parte, né, espiritual forte aí, eu acredito. Perfeito, perfeito o que você fez. Muito legal. Peça para a espiritualidade, porque provavelmente é o próprio espírito atacando o próprio espírito, né? Um processo anímico aí, Sim. né? E pode haver também um obsessor, tá? Ele pode ter Uhum. alguém com raiva dele, né? Então Sim. pode, né? Então pode acontecer. A gente não sabe. Aí pedindo ajuda da espiritualidade, tendo calma, ajudando. Sabe o que Sim. eu assisti hoje que ajuda muito? Cachorro, né? Existem não só cachorros, né, que custa muito caro, não é todo mundo que É, pode ter, né? sim. Não só existem cachorros não só para cegos, mas para autistas também. Tem, Mas já vi. ai, caramba, ele fica aqui. Esses cachorros paulistas, eles são treinados, mas não precisa, às vezes, ser treinado. Pega um normal, porque Sim, todo cachorro normal já vai ter amor, né? Só verdade. pega não muito violento, né? Teria que ter Uhum. um cachorrinho bem amoroso, né? Sim, E ele mesmo já iria se apegar. Parece que o cão percebe que o espírito tem um problema, né? verdade. É impressionante. E o cão, nesse momento de crise, ele Ele vai ajudar ajuda a muito. tranquilizar. Eu estava assistindo aqui, estavam falando hoje, eu estava vendo a psicóloga falando que teve um- uma criança autista que tinha crises. Depois que ela pegou um cachorro, e nem era cachorro treinado, era um cachorro, nunca mais teve uma crise. Olha que loucura. Você vê que coisa? Que bom, Cachorro, né? né? Mas Você ajuda vê, mesmo. então, coisa louca, né? Vamos lá, estamos atrasados. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males. Palavras de Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Tá livre? Não, lembra que tem aquela outra aula? Ai, meu Deus, ai, vou ter que correr com aquela outra aula, ai, meu Deus do céu. Vamos dar naquele mesmo esquema, aquela corrida básica minha lá? Né? Opa, fechar isso aqui, fechar isso aqui. Hoje, né, o tema é necessidade de reencarnação. Peraí, eu vou dar uma lida básica aqui rápida,
aquele meu esquema lá, e depois, se vocês quiserem, vocês leem lá, com calma. Ixi, não apareceu aqui, às vezes acontece isso. Oh, meu Deus, vamos lá. Abre de novo, compartilha, executo de novo, compartilho de novo. Tá. E aí, é esse texto aqui, né, sobre encarnação. Ixi, são um monte de slide aqui, não acho que não vai dar pra gente. E eu apertei algum botão que eu não devia. Pronto, acho que voltou, né? Deixa eu ver. Sim. Isso. Então, necessidade de reencarnação. Fala sobre a reencarnação, coisa que a gente já estudou em outros, né? A volta do espírito ao mundo é conhecida desde os tempos remotos. Egípcios, hindus e gregos sabiam que a alma podia voltar à Terra usando um novo corpo. O espírito não se purifica senão com vagar e as diversas encarnações, a gente sabe disso, né? Que são como alambiques em cujo fundo ele deixa de cada vez as suas impurezas. A reencarnação é a mais excelente demonstração da justiça divina em relação aos infratores das leis na trajetória humana, facultando-lhes a oportunidade de ressarcirem numa nova vida as falhas cometidas em existência anterior. Isso aí a gente está careca de saber, né? A evolução impositiva da lei de Deus, incessante e inquestionável. Nessa lei não existe o repouso, o desinteresse e a inércia. Por toda parte, é sempre impositivo da evolução e imperativo do progresso. Ela enseja, mediante processo racional, a depuração do espírito que envolve, contribuindo simultaneamente para o aperfeiçoamento e a sutilidade da própria organização física nos milênios contínuos da evolução. O que ela está querendo dizer é que esses trabalhos todos nesse espírito, é só a encarnação que consegue ir resolvendo, tá? É o amor e encarnações vão resolvendo. Allan Kardec, o codificador, defende com argumentação irretorquível o imperativo da reencarnação sob a ótica da justiça e da misericórdia de Deus. Mas foi Jesus quem melhor afirmou a necessidade da reencarnação, a fim de que o homem possa atingir o reino de Deus. O que ele está falando é que Kardec falou sobre a reencarnação, mas que Jesus já falava, né? Quando ele conversou com Nicodemos, né? Nicodemos, você sabe dessa história, né? Você lembra dessa história da conversa de Jesus com Nicodemos? Você lembra dessa parte, Dani? Não lembra? Nesse momento, não. Não estou Ah, então lembrando. como é que foi? Está na Bíblia essa história. Ele Hum. chegou e falou que para que o homem pudesse é, é, evoluir, chegar onde precisava, era necessário nascer de novo. E Hum. aí Nicodemos não entendeu. Nicodemos falou, mas como assim nascer de novo? Né? Ele não entendia que era voltar para como é? Ele falou até, como é que uma criança pode como é que um adulto pode voltar ao ventre? Né? Ele não entendeu. Até que Jesus falou para ele: "Você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas", né? Interessante, né, a resposta. Outras religiões interpretam essa passagem como espiritual. A água era um espírito, não sei o quê. Mas não, Jesus foi claro falando da reencarnação. Só não vê quem não quer. Né? Essa passagem é muito clara. E é aqui que ele fala, né? Não obstante Nicodemos interrogar como tal seria possível retornar ao ventre, né? Como seria crível que ele, doutor em Jerusalém, ignorasse aquilo que era conhecido pelos estudiosos e pelos profetas, né? Posteriormente, respondendo às perguntas dos discípulos ao descer do Tabor, após a transfiguração, reiterou que Elias, esperado, aquele que havia de vir, viera. O que ele está falando aqui? Que Jesus também falou que Elias já tinha vindo, porque Elias apareceu na transfiguração junto com Jesus e com, acho que foi Moisés. E daí eles perguntaram, e por que Jesus, né? Quando que Elias vai vir? Aí ele falou, não, Elias já veio. Quem que era Elias? João Batista, reencarnado. Ele foi cortado a cabeça, né? Porque Salomé pediu a cabeça dele. Tá na Netflix, se você assistiu o The Chosen, na quarta temporada começa com essa história da Salomé, tá? E cortou a cabeça do João Batista, né? E o que aconteceu? Elias, quando era profeta, mandou cortar um monte de cabeça. E ele
cortaram a cabeça dele, né? Então ele fala que Elias já veio, né? Somente pela reencarnação e não através da ressurreição, João Batista poderia ser Elias, o profeta querido de Israel. Jesus não modificou nem o ensino dos profetas, nem o estabelecido pela lei antiga. Os adotou, acrescentando a sublime lei do amor como sendo a única que poderia facultar ao homem a paz e a felicidade almejadas, propiciando-lhe desde a terra o sonhado reino de Deus. Quando Jesus nos convocou à perfeição, conhecia claramente a carga de falhas e deficiências de que estamos ainda debilitados, né, perante a contabilidade da vida. Somos criaturas humanas a caminho da sublimação necessária, e nessa condição, errar e corrigirmos para acertar sempre mais são impositivos do nosso roteiro. E é isso, vale a pena nascer de novo, né? A necessidade da renovação interior, eliminação de culpas que trazemos de outras vidas, desligar-se de relações escravizantes e exercício do perdão. E é isso, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Quem disse isso? Kardec. Tá bom? Então é isso, pessoal. Pessoal, né? Pessoal Dani. Pessoal Dani, né? Não, o pessoal que está assistindo também o vídeo, né, que a gente fez, e a Dani. É isso que eu tinha aí para trazer para a gente hoje, tá? Essas questões aí psíquicas, né? E a forma como a gente consegue tratar com amor, só tratando com amor, e através das reencarnações aí que a gente vai conseguir ajudar esses irmãos. Tudo bem, Dani? Dúvidas? Tudo bem, não, Não? Tranquilo? Então tá. tranquilo. Então agora sempre que você olhasse os amiguinhos lá, as criancinhas, você vai pensar, são irmãozinhos comprometidos aí, né? Que se permitiram algo em outras encarnações, né? Com grandes débitos, infelizmente. Mas que não por isso não mereçam o nosso amor, o nosso perdão e a nossa compreensão. Porque quem de nós, quem nunca, né? Quem de nós Verdade. está livre, né? Não sabemos o que fizemos no passado, né? Nós Sim, não sabemos, né, o que cada um de nós fez no verão passado, certo? Tudo bem? Quem tudo bem. você gostaria de fazer as vibrações ou a término das preces, ou a prece final? Posso fazer a prece? Tá, eu faço as vibrações, Tá. tá bom? Então vamos agradecer pela aula de hoje, agradecer a presença da Dani, eh, também aí conosco, né? Para mais essa aula, agradecer aos irmãos espirituais, e nisso vamos vibrando. Vamos vibrando pela paz no mundo, vamos vibrando pelas pessoas que estão passando fome no mundo, vamos vibrando pelo nosso trabalho, da matéria que nunca falte, o sustento para poder nos manter e manter as pessoas que amamos, nossos filhos. Vamos vibrar pelas pessoas que amamos, nossos pais, filhos, irmãos, pelos nossos cônjuges. Vamos vibrando pelos nossos animaizinhos, vamos vibrando pelo nosso trabalho espiritual também, que também é importante nos resgates das nossas dívidas, do nosso passado, e vamos vibrando por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Vamos então agradecer pelos ensinamentos de hoje, que hoje foi um dia muito rico, que todos que possam estar necessitando dessa evolução, de libertação, de tudo aquilo que escraviza, possam encontrar o seu caminho. E tenhamos uma noite e uma semana cheia de luz e de amor. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus, e muita paz aí, tudo de bom aí para você, para o Rafael, para a Raquel, para todos Obrigada, vocês. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês aí. E obrigado pela presença. obrigada. Se você não viesse, como é que eu ia fazer? Fiquei pensando, eu daria aula. Eu acho que não sei. Uma hora isso vai acontecer. Quero ver o que eu vou fazer. É, verdade. Eu acho que eu vou fazer aula mesmo assim. Vocês que se virem para assistir depois. Tá bom? E a gente assiste gravado. E depois eu dou presença, quando der, né? Verdade. Tá bom? Sim, Então tá tá bom. certo. Tudo de bom para vocês, viu? Muita paz, Obrigada. tudo de bom. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau.
Tchau.